E de onde menos se espera é que não vem nada. Olha, os aliados do Bolsonaro estavam aí consternados nesse final de semana, porque eles precisavam muito aí de apoio da família do Bolsonaro nesse momento em que o Bolsonaro foi internado aí às pressas, em estado gravíssimo, porém ele saiu caminhando e ele teve que passar por uma cirurgia de emergência que estava prevista, mas na verdade não estava, porque tiveram que demitir o médico antigo dele que não queria cirurgia, para contratar um outro médico que quer cirurgia, e aí, coincidentemente, essa cirurgia atrasa a intimação do Bolsonaro no processo de golpe de Estado e atrasa a prisão do Bolsonaro e o julgamento do processo. Olha só quanta coincidência. Pois bem, os aliados do Bolsonaro estavam aí em pânico, mostrei no vídeo passado, com uma mensagem que eles receberam do próprio Jair Bolsonaro no domingo às 6 da manhã. Por quê? Porque no sábado o Bolsonaro disse a seus aliados, e agora sabemos, isso tudo tá vazando agora, tá? O Bolsonaro disse para a imprensa, os médicos do Bolsonaro falaram para a imprensa que ele não precisava de cirurgia, que ele estava bem, que ele não tinha dores e tudo mais. Aí, de repente, domingo 6 da manhã, o Bolsonaro mandou uma mensagem, que eu tratei no último vídeo, em que ele fala ali até em tom de despedida com seus aliados e fala ali que plantou uma semente para ficar para sempre e tal, e que a semente dele vai ser a anistia. E os aliados ficaram preocupados, como, peraí, o cara tá no hospital, na UTI, aí de repente, lembremos que os aliados do Bolsonaro são bolsominions, não são pessoas mais inteligentes do mundo. E aí, eles não estão aí, os planos maquiavélicos aí do Bolsonaro, ele não fala para os aliados todos, óbvio. Os aliados já sabem o trabalho sujo que tem que fazer e fazem. E aí, eles ficaram assim, pô, peraí, o que aconteceu com o Bolsonaro, né? E ficaram com medo que o Bolsonaro ia morrer na cirurgia ou alguma coisa do tipo. Ficaram com medo da morte do Bolsonaro. Só, segundo aí esses aliados, só ficaram aí mais calmos com a situação dele na segunda-feira, à tarde, quando o médico do Bolsonaro falou que ele estava bem, que ele estava rindo, que ele estava fazendo piada. Aí falaram, tá bem então o Bolsonaro. Mas ficaram com medo da mensagem dele, em que ele cobrava por anistia, em tom de despedida, assim, ó, se eu morrer, o que eu quero é anistia, hein, gente? Pois bem, eis que naquele momento eles recorreram a quem eles pensavam, pô, esse aí deve estar sabendo melhor sobre a situação do Bolsonaro, que são seus filhos. O Carlos Bolsonaro não tem relação boa com quase nenhum outro político. O Carlos Bolsonaro é isolado disso aí. A Michelle Bolsonaro tem uma relação bem mais ou menos, só que a Michelle, apesar de estar com ele em alguns momentos, ela falava com o Bolsonaro por videoconferência no hospital, tá bom? Ela publicou no Instagram dela, ó, ela aqui em outro lugar e ele no hospital, tá bom? Então, resolveram falar com os filhos. O Eduardo tá nos Estados Unidos, mas tentaram aí contato com ele. Só que o Eduardo não tinha informações 100% aí confiáveis sobre o exato estado de saúde do Bolsonaro às 6 da manhã do Brasil, que são 4 da manhã nos Estados Unidos. Dependendo aí do estado onde ele tá, se é Texas, era 3 da manhã no Texas. Pois bem, aí resolveram falar com o Flávio. Pô, onde está o Flávio? Senador da República, esse deve estar sabendo. Sabe onde estava o Flávio? Flávio Bolsonaro estava de férias em Cancún. Para quem não sabe, vossas excelências parlamentares ganharam aí 12 dias de férias nesse feriadão aí da Semana Santa. Como os parlamentares só trabalham de terça a quinta, ficaram bravos que essa semana vai ter um feriado na sexta, que é a Sexta-feira Santa, e logo depois, segunda-feira, é 21 de abril, que é Tiradentes. Pô, 2 feriados que não caem em dia em que os parlamentares trabalham. Pô, mas que afronta a vossas excelências. Pois bem, então, o presidente da Câmara e os seus aliados decidiram que, por conta disso, eles não vão trabalhar nenhum dia na Semana Santa. Então eles ganharam sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda de feriado. E aí, obviamente, o Flávio Bolsonaro aproveitou para passar férias. Ele foi lá para os Estados Unidos ver o irmão e ajudar aí a tentar chamar a atenção do Trump? Não, parece que disso aí eles desistiram. O Flávio Bolsonaro preferiu ir para Cancún passar férias. E aí os aliados ficaram bravos que não conseguem falar com o Flávio Bolsonaro, que está em outro país e que não está nem aí para nada. Pior, ficaram chocados que o Flávio Bolsonaro, ao saber da internação do pai, não fez a mínima, mas a mínima menção de que ele voltaria ao Brasil. O que, olha, não precisa ser um Einstein, não precisa aí ser a pessoa mais inteligente do mundo, só precisa ser um pouquinho mais inteligente que todos os jornalistas da grande mídia do Brasil, que esses sim, não é que eles são burros não, é que se fazem.
E não tem nada mais otário do que uma pessoa que se faz de otário. Pois bem, para ligar esses pontinhos aqui, será que o Flávio Bolsonaro, na verdade, não voltou para o Brasil porque ele sabe que o Bolsonaro está fazendo aí uma farsa para fugir do Supremo Tribunal Federal? Porque o Bolsonaro, estando na UTI, como eu falei aí no vídeo de ontem, o oficial de justiça não pode intimar o Bolsonaro. E aí não começa o prazo para a defesa do Bolsonaro, prazo de 5 dias, para apresentar os seus argumentos. E aí atrasa todo o processo, tanto do Bolsonaro como dos outros aí que foram denunciados e tornados réus. Atrasa tudo, porque é um processo conjunto de 8 pessoas e uma delas está atrasando muito processo. Olha só, então o Bolsonaro está atrasando o processo, o julgamento e a sua prisão. E vamos lembrar que esse processo, a partir de maio, se aí conseguirem intimar o Bolsonaro a tempo, vai virar aí uma pancadaria no Supremo Tribunal Federal. Como assim, Thiago? Cada um dos oito réus ali pode indicar 8 testemunhas. São 64 testemunhas que vão depor no Supremo Tribunal Federal na frente de todo o Brasil. Só que o primeiro a depor vai ser o Tenente Coronel Cid, que é o delator. Então a primeira coisa que veremos aí nas próximas semanas vai ser uma mega delação contra o Bolsonaro ao vivo e a cores. Depois você tem que se lembrar, dos outros 7 réus, 6 claramente não negam golpe de Estado e culpam o Bolsonaro. Eles negam a autoria, não negam golpe, negam a autoria deles mesmos e dizem, mas sim, fiz algo ilegal, estava cumprindo ordens. E de quem? De Bolsonaro. Um dos advogados, o advogado do Almirante Garnier, falou claramente, quem deu aí a ordem, quem tinha o plano foi Bolsonaro. O meu cliente aí, ele foi, que era o chefe da Marinha, ele foi ali em reuniões convocado pelo chefe dele, que é o presidente da República. Agora você imagina as testemunhas que o Almirante Garnier vai colocar? Você acha que essas testemunhas vão acusar quem? Na frente de todo o Brasil, nas próximas semanas. Quem que você acha que será acusado? O Bolsonaro. Que as testemunhas do Almirante Garnier vão proteger quem? Vão proteger o Almirante Garnier. Ele e o advogado dele, que é o Demóstenes Torres, que é bem experiente, vão escolher testemunhas que vão jogar a culpa em quem quer que seja neste universo, menos em quem eles estão ali para defender. Agora você consegue imaginar as testemunhas dos outros 6? Pois bem, é tudo assim. Todos vão jogar a culpa no Bolsonaro, ou quase todos. Então vai ser aí uma artilharia pesada para ele. E ele está adiando isso ficando no hospital. E aí o filho dele, em vez de ficar consternado, nossa, meu pai, presidente da República, ao qual devo meu cargo, porque vamos lembrar que se o Flávio Bolsonaro se chamasse Flávio Silva, ele não tivesse sobrenome Bolsonaro e não fosse filho do Jair Bolsonaro, ele não seria hoje jamais senador da República, não teria a casa ali de milhões e milhões de reais, a mansão dele, não teria roubado milhões de dinheiro público com rachadinha, não teria acesso aí a verbas poupudas aí que ele tem, não teria nada disso. Teria? Não. E aí, o pai dele tá para morrer aí na UTI e ele nem sequer, vamos lembrar, um cara que comprou uma mansão e pagou quase à vista, pagou aí quitou a mansão em só 2 anos, uma mansão de 14 milhões de reais, segundo o Dória, custa 14 milhões aquela mansão, e qualquer um que olhe para a mansão sabe que custa bem mais do que os 6 que ele diz que custa. Aí um cara com essa grana toda não pode voltar do México um pouco antes, porque ele já tinha pago talvez o hotel, a passagem, vai perder um cara multimilionário, o pai dele tá morrendo e ele não vai ver. Ou será que ele sabia que não estava acontecendo nada e a mensagem do Bolsonaro ali colocando em alerta era exatamente para causar essa comoção aí no bolsonarismo de que o Bolsonaro poderia estar para morrer, e aí fizeram tudo isso como um grande teatro para o Bolsonaro ter uma mega desculpa para atrasar o processo dele. Enquanto isso, eles ficam aí pedindo anistia com as fotos do Bolsonaro na UTI, falando, nossa, olha só que pobre coitado, esse cara cheio de sonda e não sei o que, aqui, eletrodos, está pedindo anistia para os pobres coitados injustiçados pela ditadura do Lula e do Alexandre de Moraes. Essa é a narrativa desses bandidos. E aí o Bolsonaro aparece assim, toda a imprensa, até a de esquerda mostra aí as fotos do Bolsonaro se vitimizando, toda a imprensa vai na narrativa dele de que, olha, ele fez a cirurgia. Parte da imprensa de esquerda, eu tava vendo canais de esquerda, canais grandes, na narrativa de que, mas a cirurgia do Bolsonaro estava prevista. Tem gente que até mente para falar a favor da narrativa do Bolsonaro. Mas fala, meu Deus do céu,
Meu Deus do céu. Se não dá para acreditar nem na esquerda falando que a cirurgia estava prevista, sendo que tem aí fala do Bolsonaro e do médico, menos de 16 horas antes, falando que não ia ter cirurgia. Aí demitiram o médico para colocar o outro que fez a cirurgia, aí você fala, pô, tá ruim. Você vê como é que tá a imprensa do Brasil. O Bolsonaro solta ali, se ele não tá defecando por baixo, ele defeca por cima aí, via narrativas fake dele, e a imprensa engole todo o cocô do Bolsonaro. Como sempre fez. Só que nessa vez aí, como envolve um caso hospitalar, a imprensa fica com medo de falar. Boa parte, até a da esquerda, começa a ficar. Boa parte da esquerda, a maioria tá falando mesmo a verdade. Alguns ficam com medo de falar a verdade, de falar, olha, que é o que todo mundo pensa, porque eu leio os comentários no Plantão Brasil, e não só no Plantão Brasil, eu leio comentários aí em Instagram, em Twitter, em canais aí de outros influenciadores, até canais que nem estão falando aí diretamente sobre o problema hospitalar do Bolsonaro, e eu vejo que praticamente 100% da esquerda entendeu o óbvio, que é um mega teatro. Como foi um mega teatro todas as outras vezes que o Bolsonaro foi para o hospital, sempre em momentos em que a coisa estava ruim. Lembremos que a vez que ele fez uma septoplastia, operação de nariz fake, que toda a imprensa também engoliu e só eu denunciei falando que aquilo era fake, aquilo foi na semana, foi em setembro de 2023, dá um Google, foi a semana em que o Tenente Coronel Cid fechou a delação. Ou seja, foi a semana em que o ajudante do Bolsonaro falou, ó, ele é o mandante de tudo. Ele achou que ia ser preso e aí ele correu para fazer uma cirurgia de nariz que nunca ocorreu. Ele tirou foto no dia seguinte ao lado do Tarcísio, que eu já mostrei várias vezes a foto aqui, e a imprensa, a matéria do UOL, Bolsonaro e Tarcísio tiram fotos juntos após cirurgias. Como após cirurgias? Aí na própria matéria está escrito, ele passou por 2 cirurgias do intestino e uma septoplastia. O cara não tem nem curativo no nariz. Olha, é de você ficar pasmo com o nível baixo aí da grande mídia no Brasil. E aí, agora, com essa aí, os aliados do Bolsonaro não estavam sabendo, pelo visto, pelo menos os que foram fontes aí da Globo e do Metrópolis, dos jornalistas bolsominions, não estavam sabendo que o Bolsonaro já tinha ali, tava tão calma uma coisa que o Flávio resolveu tirar férias e nem voltou para o Brasil. E aí ficaram bravos com o Flávio, saiu matéria no Globo de que os aliados ficaram irritados com o Flávio Bolsonaro e com o descaso dele diante aí da saúde do pai dele. O Eduardo Bolsonaro não pode ir para o Brasil, pode, né? O Eduardo Bolsonaro não quer ir para o Brasil, também abandonou o pai aí, que é o responsável por ele ser deputado. Vamos lembrar, o Eduardo Bolsonaro teve 1 milhão de votos, a Carla Zambelli teve 1 milhão de votos. Se a Carla Zambelli se chamasse Carla Bolsonaro, ela ia ter uns 5 milhões de votos para deputada, tá? Se o Eduardo Bolsonaro se chamasse Eduardo Zambelli, ele nem era eleito nem para síndico de prédio. Porque nem o bolsonarismo gosta tanto assim dele. Ele passou aí a aparecer muito nos últimos meses falando de anistia. E aí, o Bolsonaro, que é quem dá o sobrenome para ele, que ele deve tudo ao sobrenome do Bolsonaro, ele abandona? Não é que ele abandonou. É que ele simplesmente sabe que não deve ter nada demais. Que, ele tá atrasando ali o processo, gente. Vocês não veem lá na frente. E é isso. E aí o Carlos Bolsonaro faz o trabalho de ficar nas redes sociais, falando aí, acusando, falando que a oposição está torcendo para a morte do Bolsonaro e esse tipo de coisa. Não vi ninguém torcendo para a morte do Bolsonaro. Ninguém. Até porque o Bolsonaro morrer agora era para colocar um nariz de palhaço, tatuar assim no nariz de todos os ministros do STF, principalmente do Goni. Porque o Bolsonaro morrer sem pegar uma cana boa, olha, é um murro, não é tapa não, é um murro na cara de todos os brasileiros. Era para ele ser preso imediatamente depois que deixar o UTI, e quando ficar bom, ir imediatamente para a prisão, para não correr o risco desse bandido morrer sem ter ficado na prisão. Porque, olha, eu vou falar, eu fiquei pensando aí, porque, obviamente, olha, a imprensa falava, cirurgia de Bolsonaro já dura 4 horas, cirurgia de Bolsonaro já dura 8 horas, cirurgia de Bolsonaro já dura 10 horas. Será que durou isso tudo mesmo? Ou estavam lá? Pois bem, cirurgia de Bolsonaro dura 12 horas. Eu pensei, esse cara vai forjar uma morte? Vai chegar nesse nível? Ou será que ele vai morrer mesmo? Vai que é verdade, ele morre sem pegar uma cana brava. Aí, olha, tendo aí aproveitado até o último dia, aí, olha, eu vou falar, é um murro na cara de todos os brasileiros honestos, viu? Porque a gente fica devendo uma coisinha. Olha, eu falo um A errado, os bolsonaristas me processam e os juízes me mandam pagar a indenização. Aí esse cara tenta dar golpe de Estado
e fica livre, leve e solto, aproveitando milhões até o último dia da vida dele? Não. Bom, não será assim. Esperamos aí que o Supremo Tribunal Federal não caia aí na ladainha do Bolsonaro, que a imprensa já começou a falar de prisão domiciliar, porque aí já é demais, né? Ele tá muito debilitado, precisa de prisão domiciliar. Na hora de planejar matar o Lula, não tava debilitado, né? Aí não tava. É sempre assim esses bandidos da extrema-direita. É engraçado que na hora de prender gente de esquerda sem prova, era assim na Lava Jato. Eu lembro até de um que tinha que delatar alguém, um da Lava Jato, que o cara tava com câncer. O Sérgio Moro bloqueou as contas dele e não deixou nem ele pagar o tratamento. Não liberou nem o dinheiro pro cara pagar o tratamento. O cara morreu de câncer na cadeia e era inocente. Foi isso que a Lava Jato fez com um dos delatores ali. Inocente, morreu de câncer na cadeia. Mas aí não importa, né? Porque como ele não é de direita, dane-se, né? Aí é isso, é assim que funciona a imprensa, funciona tudo. Exemplo aí, vou dar um exemplo claro. Teve um golpe de Estado no Equador nesse domingo, você ouviu falar? Claro que não. É óbvio que não. É óbvio que não. É um golpe dado pela extrema-direita. O cara visitou o Trump uma semana antes para organizar o golpe. E daí? Colocou o exército no Tribunal Superior Eleitoral de lá, que é o Conselho Nacional Eleitoral de lá. As atas de votação não tinham assinatura, estava tudo sem assinatura, tudo dando mais voto para ele, de maneira que o resultado apareceu que a candidata de esquerda, que liderava em todas as pesquisas com 10 pontos de folga, teve menos votos no segundo turno do que no primeiro turno. E uma coisa impensável, porque na campanha se via claramente que o candidato aí, o atual presidente, estava caindo. E aí um tribunal eleitoral cercado pelo exército, aliás, com o exército dentro do tribunal, fala que ele ganhou a eleição e a imprensa, é claro. Olha, se o Maduro na Venezuela fizesse 1% disso, olha, numa eleição com urna eletrônica, voto impresso, etc, a imprensa chama o cara de ditador. O cara de extrema-direita dá o golpe na cara dura e ninguém fala nada. Essa aí é a diferença de esquerda e direita no tratamento que dão. Peço a sua inscrição no canal, seguimos aqui na luta, falou!